Quando a gente fala de despertar da consciência e autoconhecimento, tem tanta informação aí fora que a gente pode ficar meio sem saber por onde começar. Então hoje eu fiz um quadro resumo com tudo aquilo que eu compartilho com vocês aqui no canal, para quem está começando e para quem já está nesse caminho há algum tempo, ter uma visão geral melhor do todo. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Cada um tem um jeito diferente de aprender. O meu sempre foi através de fazer resumos, porque eu gosto de ter um panorama geral das ideias. Isso me ajuda a fazer as minhas próprias conexões e trazer para a prática na minha vida um monte de conceito teórico. Porque se a gente fica só no teórico, a gente não promove mudanças. Então esse vídeo é para você que se sente perdido no meio desse tanto de informações e por se sentir perdido, acaba não colocando em prática todo esse conhecimento na sua vida. Então tá aqui o meu quadro resumo e à primeira vista você pode se perguntar: Renata, não é possível que tudo que você compartilha com a gente aqui no canal tá aqui só nesse quadrinho, né? E aí eu já convido vocês a fazer um exercício que é o seguinte: para quem é que as coisas têm que ser muito complicadas? Porque a verdade, ela é simples. A verdade, ela é tão simples que muitas vezes a gente não consegue entender e enxergar o que está na nossa cara. Quem complica as coisas na nossa vida, né? Quem inventa 1 milhão de conceitos que a gente tem que aprender para conseguir aplicar é o ego. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje, o que eu proponho que a gente faça é simplificar muito bem tudo aquilo que a gente já entende sobre autoconhecimento e despertar da consciência de forma que fique fácil da gente enxergar na nossa vida aonde é que está a nossa mente para a gente tomar as decisões de uma forma mais efetiva, de uma forma que vá de fato promover as mudanças que a gente quer ver na nossa história. A coisa mais importante desse quadrinho aqui, né, o que mais resume tudo o que eu quero conversar com vocês são essas duas palavrinhas aqui: amor e medo. Essas são as duas únicas opções que a gente escolhe na nossa vida o tempo todo. Então vamos destrinchar um pouquinho desses conceitos aqui para a gente entender melhor do que é que eu tô falando? Percebe que aqui eu fiz um círculo bem no meio e dentro desse círculo tá tudo aquilo que é real, tá tudo aquilo que é verdadeiro na nossa vida. Então aqui dentro tem a nossa conexão com o todo, com a nossa fonte, a nossa essência, que é de puro amor incondicional, né, de paz, a nossa unicidade. E quando a gente consegue acessar esse lugar que é mental, né, dentro da gente, a gente se torna co-criadores. O que é o oposto disso tudo? O que é que a gente experimenta na nossa vida dentro dessa ideia de dualidade, de separação? A gente experimenta o medo, a gente experimenta a culpa e a gente enxerga o mundo através de uma percepção distorcida, baseada nas nossas crenças. Quando a gente está vivendo nessa ilusão, né, olhando para o mundo a partir dessa percepção distorcida, a gente se torna uma vítima do mundo. E aí, nessa posição de vítima, a gente não cria nada, né? A gente se conecta com o materialismo do mundo, em acreditar que só aquilo que é matéria, só aquilo que a gente pode ver, tocar, sentir é real. A gente deixa de perceber o que existe para além disso e a gente se torna uma vítima da nossa realidade. E quando a gente está nesse papel de vítima, a gente deixa de criar. Por isso a nossa frustração quando a gente não consegue viver aquilo que a gente quer experimentar na nossa vida, porque a gente assumiu esse papel de vítima sem nem perceber que é isso que a gente está fazendo. Então, qual é o nosso trabalho aqui? O nosso trabalho é entender que a nossa vida funciona mais ou menos como uma sala de aula, para que a gente saia dessa ilusão que a gente criou e a gente volte para cá. Mas a gente não está tentando construir nada novo dentro da gente. Isso aqui já é algo que existe. Nós somos
inteiros agora, né? Nós já somos todo esse amor, nós já temos essa conexão. Só que essas ideias que a gente construiu no decorrer da nossa vida a nosso respeito nos impede de acessar esse lugar. Então é para isso que serve o autoconhecimento, é para isso que serve o despertar da consciência, para que a gente consiga voltar para cá, para que a gente consiga acessar de novo essa paz e essa nossa conexão com a nossa potência para criar aquilo que a gente quiser na nossa vida. Então, todas as experiências que a gente tem nessa sala de aula, né, que é a nossa vida, elas só podem ser divididas entre experiências de amor ou experiências de medo, mas somos nós que estamos escolhendo o tempo todo. Então, ainda que a gente esteja escolhendo, né, olhar para a nossa vida a partir do filtro do medo, não dá para dizer que não é a gente que está criando. Ainda que a gente esteja inconsciente de que é isso que a gente esteja fazendo, isso não muda essa verdade. Então, se você tem aquela impressão, né, de que parte daquilo que você vive é sim escolhido por você e outra parte é fruto do acaso, vamos desfazer essa mentira agora. Ou a gente é criador de tudo o que a gente está experimentando, ou a gente não cria nada. Não existe um meio termo. Então, no que é que você quer acreditar? O que é que você quer viver na sua vida? Você prefere olhar para isso se redimindo da responsabilidade, né? E quando você tenta tirar a responsabilidade de você, você se torna uma vítima da situação e aí você vira uma folha ao vento, ou você vai chamar essa responsabilidade para você e quando acontecer alguma coisa que não tá de acordo com aquilo que você quer viver na sua vida, você vai olhar para isso, você vai olhar para dentro, se autorresponsabilizar e se perguntar onde foi que eu criei essa realidade fora de mim, né? Por que é que eu trouxe isso para minha realidade e como é que eu posso mudar? Porque a gente não vai olhar só para pegar um chicotinho, né, e se mergulhar na culpa. Lembra? A culpa ainda tá aqui em cima, ainda tá na ilusão. A gente vai olhar para isso com o objetivo de desfazer a mentira, com o objetivo de aprender a lição que foi trazida para nós dentro dessa sala de aula. E a partir do momento que você se autorresponsabiliza, que você toma essa responsabilidade para si, você se volta para cá, você volta a criar diferente, porque você olhou, você reconheceu que isso não está alinhado com aquilo que você quer, você aprende a desfazer e aí você vem para cá, aí você passa a experimentar essa conexão e aí a se alinhar com esse poder dentro de você de criar algo diferente. De onde vêm então as experiências que a gente tem na nossa vida? De onde vêm essas experiências que a gente vive nessa sala de aula? As experiências, elas são um resultado da percepção. E a percepção, por sua vez, ela é um resultado da soma dos nossos pensamentos com as nossas emoções. Os nossos pensamentos, somado às nossas emoções, emitem uma frequência vibratória. E essa frequência vibratória faz com que a gente se alinhe com outros eventos, com outras pessoas, com outras situações de frequência vibratória semelhante. E é isso que a gente vai experimentar na nossa vida. E essas experiências que a gente tem, elas podem nos levar por dois caminhos. Elas podem nos ajudar a despertar, a gente pode olhar para elas e perceber, opa, não é isso que eu quero criar. Vamos lá, vamos desaprender aqui essas mentiras a meu respeito e eu vou fazer alguma coisa com isso. Como também isso pode empurrar a gente ainda mais para a inconsciência e a gente se agarrar a esse papel de vítima, vestir essa carapuça e continuar nesse ciclo de repetir o nosso passado, de repetir as nossas crenças. É por isso que no papel de vítima a gente não cria nada, a gente só continua projetando aquilo que é conhecido, a nossa percepção distorcida com base nas nossas crenças vai projetar essas experiências na nossa vida. Mas isso também não dura para sempre, porque a gente não consegue viver em dor para sempre. Existe um limite para isso. Então, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos escolher esse caminho de despertar, esse caminho de olhar para dentro, de olhar para todo esse sistema aqui e usar essa sala de aula com o propósito dela, né? Usar essa sala de aula para que a gente possa despertar, para que a gente possa voltar para essa nossa essência. E todos nós conhecemos esse lugar.
Todos nós já tivemos experiências, ainda que muito fugazes, do que é o amor verdadeiro, do que é esse amor incondicional, divino na nossa vida, diante de um pôr do sol magnífico, diante do nascimento de um filho, diante de um momento de conexão profunda com alguém que você ama. Todos nós conhecemos esse lugar, mas por que é que esses momentos, né, que a gente experiencia, eles são tão fugazes? Porque a gente não acredita ainda que essa é a nossa real natureza, né? A gente ainda tá acreditando em toda essa mentirada aqui, por isso a gente não consegue se manter nesse lugar. Então, conforme a gente vai desfazendo essas mentiras, a gente vai passar a viver muito tempo mais aqui. A gente passa a viver mais em paz, a gente passa a viver mais tranquilo. Você imagina o tanto que isso é libertador, né? Viver em paz na sua vida, viver sem medo. Quem é que pode te atingir quando você chega nesse lugar, né, de paz, de tranquilidade interna, de ter uma certeza absoluta de que você não precisa de nada no mundo, né, porque essa conexão que você tem já te alimenta. E aí tudo o que vem do mundo vem para somar, vem só para adicionar, é uma consequência daquilo que você já reconheceu dentro de você. Como é que a gente faz então para sair daqui e vir para cá? A ferramenta que vai ajudar a gente a fazer esse movimento é o perdão. Mas eu quero que vocês tirem da mente de vocês qualquer dogma religioso que exista na mente de vocês em cima dessa palavra. O perdão é uma das ideias que teve o seu significado mais distorcido pela nossa sociedade. Eu tenho um vídeo sobre isso, mas eu ainda acho que ele não tá tão bom, a gente ainda pode melhorar e eu vou gravar um outro vídeo a respeito desse tema para tentar explicar para vocês o que é o perdão verdadeiro, né? Que não é aquela forma da gente olhar para o outro e falar, eu sou muito superior a ele, então eu perdoo o que ele fez. Não é isso, não tem absolutamente nada a ver com isso. Esse perdão que o mundo conhece só mantém a gente ainda mais nessa ilusão, porque ele nos separa. Então, não é essa a ideia de perdão. Se a gente for explicar de uma forma fisiológica o que é que o perdão faz na nossa mente, né? O perdão, ele vai ajudar a gente a fortalecer as conexões neurais ligadas às ideias que representam a verdade e a desfazer as conexões neurais conectadas à mentira, conectadas à ilusão, aquilo que a gente criou, a ideia que a gente criou a nosso respeito. Então, fortalecer de um lado aquilo que a gente enxerga como verdade e desfazer a mentira. Quando a gente trabalha nesses dois lados, né, não tem como a gente não voltar para cá. Mas é um exercício mental. Tudo aquilo que a gente quer ficar bom, a gente tem que treinar, não é verdade? Se você quer um corpo forte, você vai para academia. Se você quer desenvolver uma habilidade nova, como aprender a tocar piano, por exemplo, você vai treinar. Então a gente precisa colocar isso na prática se a gente quer fazer esse caminho de volta. A gente precisa treinar. E aqui o ideal é que a gente treine na nossa vida, né, no nosso dia a dia, com coisas que não são de muita importância pra gente, porque daí quando vierem aquelas situações que são mais desafiadoras para você, você já conhece o caminho neural já foi treinado na sua mente, a conexão neural já existe. Mas o que a gente faz, o que eu vejo, né, o que eu fiz muito na minha vida no começo, com aquelas coisas que não tinham muita importância, eu olhava, sabia que eu estava fazendo errado, sabia que eu estava olhando para aquela situação a partir de um filtro de medo, mas como não era algo que eu dava muita importância, que era muito relevante para mim, eu falava, tá tudo bem, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. E aí, quando vem o desafio, a gente fica perdido, a gente não sabe o que fazer, porque a gente é arrastado para dentro das situações que são um desafio pra gente, né? Onde as nossas crenças aqui em cima são muito fortes. Então a gente tem que treinar com aquelas crenças que a gente ainda não tem um vínculo muito grande, que a gente tem mais facilidade em desfazer, porque o caminho neural do perdão, ele é o mesmo para tudo, né? A gente é que faz essa distinção de coisas que são mais importantes, de coisas que são menos importantes. Vão ter pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade em relacionamentos
pessoais, em relacionamentos amorosos, por exemplo, mas tem muita facilidade em ganhar dinheiro. Enquanto que outras pessoas vão ter muito jogo de cintura, muita facilidade num relacionamento pessoal e dificuldade na área financeira. Então, o que eu tô sugerindo aqui é usa aquilo onde você tem mais facilidade, né? Porque mesmo nas áreas onde a gente tem mais jogo de cintura, vai acontecer da gente encontrar algum desafio. Então usa esses momentos para desfazer isso e aí você vai estar construindo na sua mente esse caminho neural relacionado ao perdão e você vai saber o que fazer quando vier um medo maior, uma culpa maior com relação àquilo que você tem crenças mais arraigadas, né? Crenças mais profundas, crenças negativas mais profundas. Quais são as ferramentas, então, que a gente pode utilizar, que a gente pode lançar mão para fortalecer os nossos caminhos neurais conectados com essas ideias ligadas à verdade, ligadas à nossa real natureza, a quem a gente é na nossa essência? Eu gosto de dividir elas entre ferramentas que vão fazer com que a gente entenda o que é que a gente vai colocar em prática, né? A gente entenda os conceitos, porque se os conceitos não estiverem muito claros na nossa cabeça, você não consegue ver uma razão do porquê você está fazendo aquilo. Então, primeiro a gente vai olhar para os conceitos e para isso a gente vai usar ferramentas como vídeos de YouTube, livros, qualquer coisa onde você possa adquirir esse conhecimento, onde você consiga deixar esses conceitos aqui claros na sua mente. E aí, num segundo momento, a gente vai usar ferramentas que ajudem a gente a ir para a prática. E aí, as ferramentas que eu mais uso, né, para colocar tudo isso aqui em prática, para colocar a construção dos caminhos neurais na minha mente relacionados a isso aqui em prática são meditação, porque a meditação ela te leva para esse lugar, você experimenta esse lugar, então fica mais fácil da gente entender uma coisa muito sutil de que a gente ainda está vivendo com o pé em duas canoas. A gente está vivendo com o pé dentro do nosso mundo interno, né? Ainda se acostumando com a ideia de que tudo isso, a meu respeito, é real, de que a minha inteireza, a minha união com a fonte, de que isso é real, a gente consegue experimentar isso no silêncio da meditação, esse contato com esse ponto zero, com esse todo, e um outro pezinho na projeção, um outro pezinho no que a gente percebe fora da gente como também sendo real, né? E isso já é um avanço muito grande, porque 90% das pessoas vive completamente mergulhada na ilusão. 90% das pessoas ainda vive acreditando que só é real aquilo que elas conseguem ver no mundo material, né? Não se dão nem a chance de olhar para dentro, de se conectar com esse lugar dentro delas. Outra ferramenta que eu também uso bastante é a auto-hipnose ou autossugestão. A auto-hipnose, ela ajuda diretamente na construção dessas ideias, né? Na construção de crenças que vão te ajudar a ir para frente, de crenças conectadas com essas ideias aqui. Quando a gente nasce, quando a gente é criança, até mais ou menos aí uns 7 anos de idade, o nosso cérebro, né, ele vibra muito em frequência teta, que é uma frequência adequada para programação. A gente está sendo programado o tempo todo. E mesmo quando a gente vai para a vida adulta, quando você está assistindo a um filme, por exemplo, e você conecta, o seu corpo relaxa, né? E a sua mente está focada, você também está sendo programado. Então a gente pode usar isso a nosso favor. Outra coisa que eu também lanço mão são técnicas associadas à ativação do nosso coração. O nosso coração ele não é só um músculo, né? O nosso coração ele produz um campo magnético ao nosso redor. Então, quando a gente acessa emoções conectadas com o nosso coração, como compaixão, como o próprio perdão, o amor, a tranquilidade, a alegria, tudo isso faz com que esse campo magnético se expanda, né? E aí, de novo, a gente está fazendo esse exercício para fortalecer a nossa lembrança com relação a esse lugar, para reconstruir esses caminhos neurais conectados a essas emoções. Outra forma da gente fazer isso é através do autocuidado.
porque toda vez que você se trata com amor, isso te remete à lembrança daquilo que você já tem dentro de você. Então, tomar um banho demorado, fazer qualquer coisa por você, que você goste, né? Seja ela uma caminhada na praia, ir almoçar em um lugar gostoso, ir ao cinema, não necessariamente com alguém. Nesse momento, a ideia é você se conectar com você, é você fazer alguma coisa por você, para entrar em contato com essa emoção de autocarinho, de autocuidado, né, de se acariciar mesmo. E aí, quando o seu copinho já estiver cheio, né, quando você já tiver se alimentado o suficiente com o seu amor próprio, com o seu próprio amor, aí você pode compartilhar, aí você pode servir, aí você pode transbordar aquilo que você já entendeu que você já tem. Então, uma outra forma da gente experimentar esse amor é servindo o outro, né? Só que a gente não vai conseguir servir, a gente não vai conseguir compartilhar aquilo que a gente ainda não acredita que a gente já tem, né? Então, por isso que esse autocuidado, ele é muito importante. E quando você chega nessa etapa, aí sim, aí você consegue compartilhar com o outro, aí você vai estar dando por dar, né? Você não vai mais estar entrando nessa relação, aquilo que a gente conhece no mundo como barganha, o que a gente acha que é amor, mas que na verdade vem sempre com uma segunda intenção, né? Eu tô dando para ele aqui porque eu tenho expectativa de receber tal coisa de volta. Isso não é servir, isso não é compartilhar, isso é barganhar. Quando a gente está servindo, quando a gente está dando por dar, a gente dá sem esperar absolutamente nada em troca. E óbvio que quando você não espera receber nada em troca, qual é a consequência disso? Como você já está reconhecendo que você já tem, você recebe tudo do bom e do melhor que a vida tem para te oferecer. Essas são as principais ferramentas que eu uso para fortalecer esse caminho neural na minha mente, mas não são as únicas, existem outras também que eu uso eventualmente. Se você se lembrar de alguma outra que eu não mencionei aqui no vídeo e quiser compartilhar com a gente vai se ajudando nessa troca. E agora que a gente já falou bastante de ferramentas que ajudam a gente a reforçar as crenças, que vão ajudar a gente a voltar para esse caminho, né, para o nosso caminho de conexão com quem a gente é na nossa essência, eu também quero falar com vocês sobre outras ferramentas que eu uso para desfazer essas crenças que nos limitam, essas crenças que foram construídas durante um caminho inteiro na nossa vida, mas que não nos servem mais, não ajudam mais a gente a ir para frente. E a primeira delas, de novo, né? Vamos lembrar daquela separação entre a gente entender os conceitos. O Dr. Joe Dispenza chama isso de a nossa caixinha de pensamento, né? Para que a gente possa ir para a nossa caixinha da prática. Na caixinha de pensamento é a mesma coisa. A gente pode ir atrás de livros, de vídeos, de qualquer coisa que traga pra gente esse entendimento sobre crenças limitantes, né? Sobre a gente entender como é que isso atua na nossa vida, qual é o processo pelo qual esses caminhos neurais foram construídos e como é que a gente coloca isso na nossa vida. A partir do momento que a gente entendeu, que a gente já se deu conta de que o que a gente está fazendo nesse processo é reviver o nosso passado, é reviver tudo aquilo que nos foi ensinado, a gente vai começar a colocar em prática, desfazer esses caminhos neurais. As principais ferramentas que eu uso para colocar isso em prática são duas. Uma delas é escrever, é ter um diário, é chegar no final do dia ou quando o dia começa, né? Colocar no papel aquilo que eu senti quando eu vivi uma situação onde eu estava expressando as crenças limitantes, onde eu vivi uma situação que foi um desafio para mim, onde eu vivi uma situação onde eu senti medo, onde eu senti culpa, onde eu senti vergonha. São os principais sentimentos conectados com crenças limitantes, né? São os 3 de base. Então, sempre que você viver alguma coisa conectado com um desses 3, medo, vergonha, culpa, pode apostar, você está vivendo crença limitante. E se você está vivendo crença limitante, nada melhor do que colocar isso no papel. Primeiro, que existe uma descarga energética quando você escreve, nem que seja para descrever a situação. E segundo, que te ajuda a ter mais clareza. Você vai olhar para aquilo e você vai perceber
Aonde é na sua história que você aprendeu a agir daquela forma? E quando você faz essa conexão, já me dá um alívio, uma alegria imensa, porque imediatamente eu percebo, opa, então o que eu tô fazendo aqui não é nem algo que diz respeito a mim mesma, foi uma coisa que eu aprendi, e se eu aprendi, eu posso desaprender? Beleza! Então escrever te ajuda a organizar as suas ideias e entender quais são os padrões, quais são as crenças limitantes que te mantêm alimentando ciclos que são autodestrutivos na sua vida. E aí, a partir do momento que você tem essa clareza, a gente pode trabalhar em liberar essa energia. Como é que eu faço isso? Essa é a segunda ferramenta, é a ferramenta da entrega. A gente vai entregar o sentimento conectado com a situação que a gente viveu, sem dar atenção agora aos pensamentos. Lembra, os pensamentos sobre aquilo que aconteceu, né? Sobre o fato, o desafio que você viveu, já foi lá processado quando você escreveu. Agora você está pronto para só se sentar, deixar a energia conectada a essa emoção, aquilo que você sentiu, se desfazer. É simples assim. O que faz com que a gente não consiga entregar é o excesso de pensamentos. Todo sentimento que a gente tem, né, que ficou fortalecido ali dentro da gente, seja por uma experiência positiva, seja por uma experiência negativa, ele vem coberto com as ideias, que é o exercício que a nossa mente faz para tentar compreender essa emoção, para tentar compreender aquilo que a gente sentiu. Mas uma vez que você já tiver processado esses pensamentos, você está pronto para deixar essa emoção se desfazer. E de novo, é mais fácil a gente treinar com situações que são menos significativas na nossa vida, porque daí quando a gente for olhar para aquele medo que chacoalha a gente por dentro, né, a gente já vai estar mais preparado, porque você já vai ter construído um caminho de prática e de experimentar, né, o que acontece depois desse exercício. Você já vai com mais confiança de que isso te ajuda mesmo a sair desse padrão. E o resultado do uso dessas duas ferramentas é magnífico, porque o padrão de fato se desfaz. Se ele não se desfizer, né, na primeira vez que você fizer esse exercício, você pode ter certeza que ele vai, no mínimo, ser enfraquecido, porque essas crenças, esses padrões, eles foram reforçados durante anos da nossa vida. Então, o treino no oposto também é necessário, mas é óbvio que você não vai precisar do mesmo período de tempo, né? Porque isso é uma energia que a gente foi guardando dentro da gente, que a gente foi pressionando dentro da gente. E agora a gente tem que abrir esse espaço para que ela possa fluir, para que ela possa só se desfazer. É só esse trabalho que tem que ser feito. Resumindo o vídeo inteirinho, existem dois caminhos que a gente pode escolher na nossa vida. Um deles é o caminho do amor, o outro é o caminho do medo. A gente pode perceber tudo o que a gente vive através desses dois filtros. Um deles vai reforçar a ilusão a nosso respeito e o outro vai trazer a gente para mais perto daquilo que é a nossa real natureza. Eu compartilhei com vocês aqui hoje ferramentas para que a gente fortaleça os nossos caminhos neurais conectados com esse caminho do amor e outras ferramentas para que a gente enfraqueça os caminhos neurais, os nossos hábitos em caminhar nessa estrada do medo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha dado para vocês uma visão geral do que é autoconhecimento, para que serve o autoconhecimento, o que é o despertar da consciência, onde que a gente vai chegar, né, quando a gente trilha esse caminho do amor. Mais do que entender tudo isso, o que eu desejo para vocês, do fundo do meu coração, é que vocês experimentem esse lugar, porque ele é maravilhoso. E é só ele que vai poder trazer paz. Quando a gente entra em contato com esse amor, é essa paz e essa liberdade que a gente experimenta. E é só isso que eu desejo para todos vocês, tá bom? Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!